que o Senhor nos chama, e nós dizemos, Senhor amado, amém ao teu chamado. E aqueles a quem nos dizem amém, são aqueles que o Senhor diz que são os escolhidos. Senhor, então para essa noite, o Senhor já sabe quem são os escolhidos, Pai. E eu quero já te agradecer pela porção que nós vamos receber essa noite. Porque o Senhor vem sempre com um banquete para as nossas vidas. E esse banquete, Senhor, seja para nós nos alimentarmos, Senhor, e servirmos a outros, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. 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 Então, vamos lá. Olha, a programação é para a gente terminar hoje, tá? Só que pretendemos terminar hoje, né? E nós vamos falar sobre... Faltam duas partes do fruto, né? Que é mansidão e domínio próprio. E são, assim, explicações bem pequenas e tal, eu acredito que nós vamos conseguir terminar assim. Nós vamos começar a falar sobre mansidão. A mansidão no grego é proates, a palavra proates, que quer dizer gentil, moderado e submisso. O uso dessa palavra nas escrituras não consiste só no comportamento externo de uma pessoa, e nem só nas suas relações com o próximo. E não é só uma disposição natural. Antes, ela é uma graça que existe na nossa alma. Gente, espera aí que eu fico meio agoniada que eu estou vendo duas minhas, eu não dou conta. Eu fico perturbada. A pessoa... essa mansidão, a gente, primeiro, ela é com Deus. A gente exercita ela primeiro com Deus, porque é com a mansidão que nós aceitamos os procedimentos de Deus na nossa vida. Eu falo procedimento porque é uma coisa como se fosse cirúrgico, né? O que Deus faz com a gente é cirúrgico ali, ó. Corta, tira, né, o que precisa ser tirado. Então, pra gente, e quando a gente é manso com Deus, a gente exercita isso com Deus, a gente aceita sem disputar, sem resistir. A gente tendo essa mansidão exercida com o Senhor, a gente começa a aceitar, a gente vai aceitar sem ficar resistindo. Ele vai falar, a gente vai simplesmente obedecer e fazer. Porque a submissão, né, a mansidão, um dos significados dela é submisso. O submisso, a palavra bem traduzida mesmo no literal, vou tentar explicar, é ajudar a cumprir a missão. É como se fosse isso. A esposa submissa, ela é submissa o quê? Sob uma missão, não é isso? Sob uma missão. Isso, sob uma missão. Você vai ajudar, a esposa submissa, ela vai ajudar o marido na missão dele, a cumprir o chamado dele. Não é que ela vai ser tapete, não. Ninguém que é submissa que é tapete para as pessoas pisarem. Não é isso, né? Então, quando nós somos... como manso quer dizer submisso, e nós treinamos isso primeiro com Deus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos aliar a Deus para cumprir a missão. Porque Ele nos mandou aqui para cumprir alguma coisa, para a gente cumprir um chamado, a gente tem um propósito para estar aqui. E a gente sendo submisso a Ele, a gente vai conseguir cumprir esse propósito. O submisso, ele está abaixo da missão. É como se a missão fosse um jeito assim, meio grosseiro da gente entender, é como se a missão estivesse em cima e você estivesse embaixo, empurrando ela para ela chegar no lugar dela. Não é a mulher submissa sofre, a pessoa submissa sofre. Não é isso. A sociedade distorceu o significado, né?
como tem distorcido tanta coisa, né, hoje em dia. A pessoa mansa, ela não é violenta, ela não é ruidosa, ela não fica fazendo ruídos, burburinhos. Sabe, aquela pessoa que fica em tudo enquanto é canto, fazendo uma confusãozinha, um falatório? Ela não é isso. A pessoa, ela não é agressiva. A pessoa mansa, ela não briga, ela não discute, ela não contenda, ela não gosta de argumentar, de ficar argumentando com... Sabe, quando você vê que não dá mais, que está sendo desagradável, que a pessoa é grosseira, né, a outra pessoa, você não vai ficar argumentando com ela. Você pode virar para ela e falar assim, eu não consigo convencer ninguém a nada, quem convence é o Espírito Santo. Então, né, resolva com ele, não é comigo, porque o manso, ele não vai entrar em atrito, porque isso tira a nossa paz, né, se a gente ficar entrando em atrito. A pessoa mansa, ela não fica se gabando, eu fiz, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou poderoso, eu, não tem isso. Só que há muitas vezes as pessoas confundem mansidão com timidez, vergonha ou fraqueza. Então a gente precisa ver isso, a gente tem que saber separar. A pessoa mansa, ela não é tímida, ela vai falar quando precisar, ela vai se posicionar quando precisar, ela vai cumprir a missão dela quando precisar. E ela não vai parar. Geralmente a pessoa tímida, ou a pessoa que tem vergonha, ou a pessoa fraca, ela para. Qualquer coisinha faz ela parar, ela não vai seguir cumprindo a missão dela. Porque se Jesus fosse tímido, se Jesus fosse vergonhoso, ele não teria cumprido a missão, né, que foi destinada a ele. Deixa eu ver aqui. No dicionário Vine comenta, é um comentário que tem lá sobre mansidão. Deve ficar, portanto, perfeitamente entendido que a mansidão manifesta pelo Senhor é recomendada ao Filho, é fruto do poder do Espírito. O Senhor era manso porque tinha os recursos infinitos de Deus à sua disposição. Agora, gente, eu entornei um negócio de água aqui. Traz um pano para mim, Maria, por favor, um pano de prato. Moisés é um exemplo de mansidão, um pano de prato, é um exemplo de mansidão no Antigo Testamento. Quer ver? Eu vou ler Números 12, 3 para a gente ver. Era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, Moisés, ele era tão manso que o Senhor deu para ele toda aquela missão, né? De libertar o povo do Egito. Caiu até no computador, né? De libertar o povo do Egito da escravidão, né? Foi inteiro. Se Moisés fosse vergonhoso, tímido ou fraco, ele não teria conseguido. E se ele não fosse manso, né? Ele não teria. Gente, pensa o que o Moisés teve que aguentar do falatório daquele povo na cabeça dele 40 anos. Gente, eu tinha acabado no primeiro ano. Não, falei, para de reclamar, né? Tipo assim, não dá. Será que dá para obedecer em silêncio, né? É tipo isso. Eu fico assim, só de pensar. Vocês viram que eu vou embora. Vocês se viram que eu vou embora. Exatamente. Eu ia sozinha para a Terra Prometida e ia largar o povo. Foi isso que eu pensei. Falei, ele não entrou na Terra Prometida por causa daqueles 10 que trouxeram a notícia errada. E padeceu 40 anos e ele não entrou. Olha que terrível. Olha que tristeza. Não, eu teria largado todo mundo para trás e teria ido. Quando eu tô... Gente, de verdade, quando eu for fazer trilha, alguma coisa assim, com os meus amigos... Você nunca comeu suquinha, amiga, né? Aqui,
Começa a reclamar demais, eu parto na frente e não tô nem aí. Vou deixando. Aí, na hora que eu chego no ponto final, se demorar muito, eu vou dando uns passinhos para trás para procurar, sabe? Porque aí eu lembro que eu tenho Espírito Santo, que eu tenho Jesus, que eu tenho... Mas pensa, gente, 40... Não tem... Eu não consigo nem explicar para vocês essa mansidão do Moisés, assim... Gente, é só a graça. É só pelo poder do Senhor esse tipo de coisa, né? Deixa eu falar uma coisa que me fez lembrar agora. Você já se imagina orando, falando assim, Senhor, risca o meu nome, se o Senhor não fizer entrar esse povo? Eu falei, Jesus, eu não ia fazer isso, Jesus, porque eu não ia deixar riscar meu nome. Eu não ia perder o céu. Eu não ia fazer isso. Fez a mala, filha? A mala e a mochila? Sabe, eu ia falar, não, eu ia orar, eu podia interceder. Perder de entrar no céu, não é gostoso. sabe? Então, Mas não é bom. E ele orou, e se o Senhor não for conosco, né? O Senhor não perdoa o povo, porque o Senhor vai, o nome do Senhor vai ser envergonhado de não ter feito entrar o povo na terra prometida. Então, o Senhor risca o meu nome, imagine. Risca o meu nome. Que mansidão é essa, gente? Sabe? Falei, Jesus amado, eu falei, Senhor, estou muito além daquilo que eu preciso ser. Nossa. Eu falo isso, ainda bem que eu nasci nessa época, porque se fosse lá atrás, gente, ia ser um desande atrás do outro, não ia dar certo. Nosso pai, nunca, gente. Não sei, amor, procura por aí. Se eu tivesse com aquele povo, eu tinha largado eles e tinha ido sozinha para a Terra Prometida, com certeza. É fato. Não, ele ficou, né, igual a Rê falou, ainda se colocou no lugar assim, então me tira, se eles não forem, me tira. Gente, tem que ser assim, e a gente vê o seguinte, a mansidão não atrapalhou a liderança dele no sentido de cumprir o propósito. Mesmo ele sendo manso, ele continuou sendo líder do povo. Aí, ele teve um probleminha quando ele matou um egípcio, né? Mas por que ele matou um egípcio? Porque ele se irou com a injustiça. É uma coisa que a gente precisa aprender, que na hora que a gente se irar com uma injustiça, a gente converter ela, não em uma agressividade, mas em uma ação que vai trazer bem para todos, né? Que não vai causar um dano. Mas mais à frente, lá em Atos, a gente vê que Moisés, Atos 7, 24 ao 29, se eu não me engano, ele fala assim, eles contam que ele entrou para apartar a briga de 2 irmãos. E esses irmãos brigaram com ele, agrediram ele com palavras, e ele não se sentiu ofendido. Ele simplesmente continuou na mansidão dele. A mansidão espiritual, ela não é covardia ou falta de liderança. Nós aprendemos aqui. Sabe quem que eu lembrei hoje? A gente vai falar assim, mas não era de Jesus e tal. Mas foi. Completamente manso. Gandhi. Eu vi o filme do... O que você está procurando? A tesoura. Gente, a Maria está aqui. Anda aqui de você. Vai rodando. Você estava com ela lá no quarto. A Gandhi, voltando. Gente, um dia eu comecei a ver o filme do Gandhi. Eu dormi, não vi o filme todo não, tá? Mas eu vi um pedaço. Ele estava lá, sendo escravo lá, na Índia. O cara vinha e ele começou a conversar com as pessoas. Aquela coisa assim do líder. Fazer uma revolução, mas uma revolução pacífica, sem armas, sem brigas, né? E veio um capataz lá, o cara batia nele, gente, no rosto dele, assim. Pá. Ele voltava, ficava parado, batia no outro, e ele não falava uma palavra. Ele sofreu, ele foi torturado, ele sofreu calado. Gente, mas hoje em dia, quem que a gente conhece?
O Gandhi. A gente sabe o nome de um torturador ou de um perseguidor de alguém dele que fez alguma coisa com ele? Não. A gente sabe dele. Pode não ter sido salvo, eu não sei quem foi salvo, quem não foi, pode não ter, mas ele tinha essa mansidão. Ele não reagia com agressividade com ninguém. Outro exemplo é a Madre Teresa de Calcutá. Exemplo de mansidão, é aquela mulher. Ela passou por todas as... Gente, eu lembro de um pedaço da história dela que eu vi uma vez, ela dormindo no galinheiro. Porque, né, as pessoas não queriam ajudar, não queriam... Gente, então assim, mas hoje a gente conhece alguém que torturou ela, que não ajudou ela, que falou mal dela? Não. A gente nem sabe quem são, mas ela sim. Ela, todo mundo sabe, todo mundo conhece a história. E o Reinhard falou que encontrou com ela no céu, quando ele foi lá. E eu também quero encontrar com ela lá. Nossa, dá um abraço nela, fala, gente, que coisa fofa que ela era. Né? Aquele amor, aquela entrega, aquilo tudo ali que ela tinha. Então é isso, a pessoa ser manso, ela não é covarde. Sabe, ela faz o que precisa fazer. Gandhi não é cristão, não, mas ele fez o que precisava fazer com mansidão. A Madre Teresa fez o que precisava fazer com mansidão. Eu não estou lembrando Nelson Mandela, não sei muito bem a história dele, mas eu sei que ele foi manso, ele foi preso, sei que ele ficou. Então a gente vê Martim Lutero, foram pessoas que fizeram o que precisava fazer, mas com mansidão. Não foram pessoas que fizeram guerra, que ficaram fazendo auê, que ficaram fazendo orgias, brigas e tal, nada disso. Foram pessoas mansas, mas que tinham um espírito de liderança, né? Continuando ainda falando de Moisés, que Moisés era o homem mais manso de Israel, né? Ele foi o maior líder que Israel já teve, né? Ele era humilde, paciente, mas também ele era capaz de ser firme e de grande coragem. Quando ele foi enfrentar lá o faraó, né, que o Senhor mandou, ele foi submisso ao Senhor e foi lá, enfrentou e falou com o faraó que precisava falar. Ao invés de desqualificar para a liderança, a mansidão ela é essencial para a pessoa ser líder. Se a pessoa não tiver mansidão, ela se torna chefe, sabe? Agora, se ela é manso, ela se torna o líder daquele povo, daquele trabalho, daquela nação, seja do que for. Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí a gente vê o seguinte, que essas pessoas mansas e que são líderes, que têm um espírito de liderança, elas vivem aqui na Terra de uma forma assim, como se fossem, né, igual eu citei a Madre Teresa aqui. Ela viveu aqui na Terra como se ela fosse dona daqui, né? Ela queria construir um orfanato, cuidar das crianças, ela conseguia. O líder manso, ele consegue, porque se ele tá debaixo de uma missão. A pessoa que é manso com os outros, ela vai ser mansa com Deus também. Né? Ela vai conseguir, gente. Agora, se não é manso com as pessoas, acredito também que vai ser muito difícil ser manso com Deus, né? Agora, partindo cá para o Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo de mansidão. Vamos ler Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a nossa alma. Jesus, ele mesmo falando dele, né? Que ele era manso e humilde de coração. E ele fala aqui, né, que a pessoa mansa e humilde de coração, ela vai achar descanso para a alma.
Então, às vezes, se a gente está cansado, talvez está faltando a gente, sei lá, ser manso, né? Hoje mesmo eu tive que esse versículo aqui, ainda bem que eu dei uma lida na apostila antes, teve que surtir um efeito para mim. Meu computador foi para formatação final de semana, voltou, e eu não estava conseguindo fazer nada aqui, e deu uma pane aqui, e aí o som não estava funcionando, a webcam não estava funcionando, as coisas não estavam funcionando, e eu tinha que fazer a reunião, né? O Google não queria abrir, nada queria. Aí eu peguei e desliguei ele e falei assim, olha, tô nem aí para você. Você tem que funcionar, porque a gente tem reunião hoje, mas se você não quiser funcionar, eu tenho o telefone e vou usar o telefone. Desliguei, gente, e fui lá pro meu quarto, fui orar, fui estudar um pouquinho, ver umas coisas e tal, a Maria Eduarda aqui, depois me pediu para fazer jantar, fui fazer jantar com a Maria Eduarda, aquela coisa. Sentei aqui, liguei. Tudo funcionou quando eu liguei. Tudo. Aí agora, na hora que eu fui conversar aqui, o som não funcionou. O que eu fiz? Não vou ficar aqui mexendo. Falei, vou ligar o celular. Eu ouvia todo mundo, mas a Rê, mas a Bruninha que entraram primeiro não estavam conseguindo me ouvir. Falei, não tem problema. Mas a caixa de som estava funcionando, tá? Tipo assim, sabe? Funcionou. Eu não fiz nada. Eu só desliguei e falei assim, não vou ficar nervosa, não vou brigar, não vou xingar, não vou me irritar, porque a pessoa mansa, ela não faz isso. Ela faz o que precisa ser feito. E na hora eu entendi que o que precisava ser feito era eu sair daqui. E ir buscar no Espírito Santo e acalmar o coração e ficar tranquila. Achei descanso para minha alma. Entrei para a reunião tranquilamente, graças a Deus. Vamos ler também 2 Coríntios 10, 1. O que fala? E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Então, Paulo também fala aqui da mansidão, né? Jesus, ele era manso, o suficiente para ser brando nos momentos oportunos, mas ele não se intimidou quando precisou dele cobrar uma injustiça por causa de abusos cometidos, que foi lá no templo. Quando ele entrou lá em Mateus 11, fala, quando ele entrou lá no templo e jogou as mesas dos cambistas e chamou eles de raça de víboras. Eu amo essa parte. Quer dizer, aquilo ali era injustiça. O templo foi um lugar feito para os gentios adorarem. Era o momento de reunião dos gentios para eles adorarem a Deus. Os cambistas pegaram esse lugar de adoração e estavam fazendo de comércio. Ele não aceitou, porque era injustiça. Aquilo ali era o lugar que os gentios tinham para adorar. Porque os gentios eram, né? Dos judeus, é isso. Eu falei gentios, né? Então, era o lugar de adoração deles. Não era o lugar de ter comércio, de ter venda, de seja lá o que eles estavam fazendo lá. Era um lugar separado para eles se reunirem em adoração ao Senhor. Então, isso para Jesus era uma injustiça. Por isso que ele se irou e agiu na hora certa, no momento certo, mas ele não ficou brigando. Ele foi lá, fez, pronto, resolveu e acabou, né? Existe uma mansidão que ela está descrita em 1 Coríntios 13, 5. Quer ver? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Só isso, gente. Não se conduz inconvenientemente, ou seja, a pessoa mansa ela não é inconveniente. Não procura os seus próprios interesses, né? Não é aquela pessoa interesseira, né? E não se ressente com o mal. Não se ressente do mal. Se fez o mal para ela, o problema é de quem fez o mal para ela, né?
A mansidão é a atitude certa de receber a palavra. Olha só. Tiago 1:21. Fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, eu vou ler numa versão que chama Mofat, Moffat. Não tem no Brasil, né? Acredito eu, nunca vi. Está na nossa apostila. Tire toda a maldade que é suja e desagradável e faça um solo da modéstia. Seja humilde com a palavra que vai criar raízes por dentro com poder para salvar a sua alma. Linda essa tradução. Então, sejamos mansos, né? Que nós vamos criar raízes por dentro, que vão poder salvar nossa alma. E às vezes a nossa alma está doente, né? Está ferida, está magoada. Significa sempre ter um coração aberto para receber a palavra. A pessoa mansa, ela tem sempre um coração aberto para receber a palavra. Porque geralmente, quando a gente recebe a palavra, geralmente é para a gente ouve a palavra e tem coisas para alinhar na nossa vida, né? Geralmente é assim. Então, a gente precisa estar com esse coração aberto, esse coração manso. A mansidão, ela deve ser manifestada por nós, filhos de Deus. Deixa eu ler Tiago 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Vamos ler também Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Né? Ali ele já pegou um monte dos frutos, né? Todos os gominhos do fruto. Eu sempre esqueço e coloco no plural. A disciplina, ela deve ser feita com mansidão. Eu quero ler Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha só, a gente, se tiver que corrigir alguém, que seja com espírito de brandura, que seja com mansidão, né? Não vamos brigar, gritar, expor, fazer escândalo, né? Vamos com mansidão para corrigir qualquer pessoa. Deus ensina o caminho aos mansos. Isso está lá em Salmos 25:7. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Quer dizer, quando você é manso, você está aberto para a palavra. Aí o Senhor vai te ensinar o caminho ao qual você tem que percorrer, onde você vai, o que você deve fazer. Você precisa estar com o coração manso, né, para receber a palavra, porque o Senhor nos ensina na palavra, né? O espírito manso é o adorno da esposa, meninas casadas. 1 Pedro 3, do 3 ao 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, ele fala umas palavras aqui bem difícil para dizer o seguinte: que o seu adorno seja um coração manso e tranquilo, que a esposa seja mansa. É aquilo que eu falei no começo, porque a submissão é você ajudar o outro a cumprir a missão.
né? Você está aqui junto com ele, já vocês vão com a missão para frente. Por isso a esposa ser submissa. Não é para ela ser tapete, pisar, apanhar, nada, para um pisar, apanhar, nada disso. Nem vou entrar nesses detalhes. Mas a mansidão é você ajudar o seu marido a cumprir a missão. Ele tem uma missão. E você é a ajudadora idônea dele, né? De coração manso, de coração tranquilo, né? E outra coisa que a gente precisa ter é mansidão na hora de testemunhar a Cristo. Gente, chega a revirar o olho, mas tem que ter. Porque as pessoas falam cada coisa. Nessas aberturas das Olimpíadas aí, que eu nem vi, eu fiquei sabendo depois. Eu nem sabia que tinha começado, porque realmente eu não sei o que acontece. Aí eu recebi tanta coisa, tanta gente falando tanta de coisa, eu falei, gente, a gente não é homem-bomba, a gente não é muçulmano, então, o que Cristo faria? É isso que a gente tem que fazer. A gente não vai brigar, discutir, expor. Se todo mundo fizesse como eu fiz, ignorar completamente, ninguém nem vê aquilo, que graça ia ter? Ninguém ia ficar nem sabendo. Se todo mundo fizesse... Eu estava pensando assim, foram os comentários que eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Primeiro, na hora que eu vi, eu achei que era meme, porque eu jamais imaginei que alguém na Olimpíada ia fazer uma coisa tão feia, tão brega. Foi ridículo, aquele quadro lá, aquele povo, mas que trem feio, isso é meme. Jurando, não dei confiança, porque eu achei que era meme, porque é de muito mau gosto. Gente, Olimpíadas, em Paris, tinha que ser um negócio de Kerb, eu imaginei um negócio de Kerb. Eu falando isso com a minha amiga ontem, a filha dela mandou assim, conversando atrás, pequenininha, igual a Maria Eduarda. A gente não usa chinelo, a gente tem que brilhar, andar de ouro, para a gente brilhar igual Jesus. Gente, um toquinho de 5 anos falando que a gente tem que andar de ouro e brilhando igual Jesus. Eu falei, isso aí, Alice, você é das minhas, vamos brilhar. Eu realmente não entendi, eu falei assim, aí eu pensei, qual que é meu testemunho? Eu vou postar alguma coisa criticando? Não estava lá, nem estou vendo aquilo, não vou dar R$1 para eles. Vou fazer um comentário desagradável, deselegante, xingando aquelas pessoas? Não. Aquelas pessoas precisam ser amadas, elas precisam ser perdoadas, elas precisam encontrar o pai delas. Deixa eu aceitar a Helenice aqui. Elas precisam encontrar o amor do pai. Foi totalmente deturpado pela sociedade, né? Aí eu fiquei tranquila, falei, gente... Aí agora está aqui, mansidão na hora de testemunhar de Cristo. E ontem eu não tinha lido isso aqui. Olha só, está lá em 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós é que temos Cristo, nós é que temos a esperança, nós é que sabemos o fim. Então, se essas pessoas fazem isso, e nós que temos tudo isso, formos agressivos, não é que a gente vai concordar com o pecado, gente, não é isso, a gente não concorda com isso, mas também a gente não briga com ninguém, a gente não agride ninguém. Porque Jesus não fazia isso. Jesus curava pessoas. Ele teve problema com a religiosidade lá. Ele arrumou treta. Com os demais, não. Ele amou essas pessoas, ele curou essas pessoas, ele perdoou essas pessoas. É dificílimo? Acredito eu. A gente conseguir. Mas nós precisamos evoluir como seres espirituais, né? O verdadeiro testemunho do cristão deve ser feito com mansidão, que é muito mais eficaz do que o testemunho que procura forçar os outros a aceitar suas opiniões.
O testemunho deve ser cativante, além de forte. Gente, é muito mais maravilhoso eu falar com os meus amigos, com qualquer pessoa, que Jesus curou, que Jesus me fez andar de novo, do que eu ando por milagre. Não sei se eu já contei, mas um dia eu conto para vocês, na próxima oportunidade. Eu fiquei 1 ano e meio sem andar na cadeira de rodas, fazendo tratamento, e eu levantei e andei. Eu tinha a perna mais curta que a outra, vocês sabem que foi recente, a minha perna cresceu na live do Renha. Fora todas as outras coisas, de cura do rim, né? E todos os outros que a gente já está aqui, a gente já está acostumado. É muito melhor eu falar isso do que eu ficar brigando com eles, que está em pecado, que isso é pecado, que aquilo ali é pecado, que você não pode falar isso, que você não pode. Gente, eu sou, para eles, eu falo, gente, eu sou um milagre, vocês sabem. Se não era para eu estar na cadeira de roda, vocês não iam nem conhecer. Porque se eu estivesse na cadeira de roda, minha vida seria diferente. Eu ia ter uma vida de dependência da minha família, a gente provavelmente, né, não teria mudado lá da roça, não sei, mas a minha vida seria outra, não ia ser essa aqui. Vocês iam nem me conhecer, aí eles começam a falar assim, nossa, é verdade, ainda bem, né? É isso. A gente faz muito mais mostrando o que Cristo faz para nós do que agredindo pessoas, falando se está errado, se está certo, se é pecado, se não é pecado. Eles sabem que é pecado, gente. Eles sabem que está errado, eles sabem isso tudo, só que eles não têm o amor que a gente tem. Eles ainda não encontraram esse amor que nós encontramos. Eles precisam encontrar, né? Enfim, vou terminar a mansidão. Mansidão é o poder que faz a força poderosa e explosiva da ira ser aproveitada no serviço humano e divino. Então, o que você pega? Quando você estiver com ira por causa de uma injustiça, você precisa converter essa explosiva ira em mansidão, ir lá e fazer o que precisa ser feito com amor para resolver essa injustiça, no caso, né? Quando for no caso de uma injustiça. Foi o que Jesus fez lá no templo. Ele jogou com esse trem que eles estavam vendendo, né? Brigou com eles e acabou com aquele comércio lá. Ele precisava acabar com aquele comércio lá, porque lá era lugar de adoração. Pronto, acabou, resolveu o problema, né? Agora, vai dar tempo, gente? Vai dar. Porque o domínio próprio é bem pequenininho. Acho que é porque o pavio curto, sabe? Então, o domínio próprio é... Vamos aprender sobre domínio próprio ou temperança, tá? Pode ser os dois. O domínio próprio no grego é ekrateia. Gente, eu vou escrever, porque eu não sei falar esse nome, não. Tá? Porque tem um G aqui que eu não entendo muito, eu não entendo de grego, né? Isso aí vocês já sabem. A palavra é essa daqui, que eu escrevi aqui, tá? Para vocês. E agora eu fiz a tela ficar pequenininha. Ai, Jesus, ajuda. Pronto. Que quer dizer o seguinte, é o controle de si mesmo, a moderação, crucificar a carne. No dicionário Aurélio, define temperança como qualidade ou virtude de quem é moderado, ou de quem modera apetites e paixões. Sobriedade, moderação, comedimento, temperamento. Então, nós sabemos, domínio próprio é você ser comedido, né? É você fazer o que precisa ser feito segundo o que o Espírito Santo te falar. Você não vai deixar sua carne gritar, você não vai fazer segundo a sua vontade. Por isso que a gente tem que ser manso, para o domínio próprio funcionar. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter bondade, a gente tem que ter os outros, um é ligado, um é linkado no outro. Porque como é que você vai ter domínio próprio se você não for manso, gente? Não tem jeito. Você acaba, explodiu, sabe? Tem que ter. O domínio próprio ou temperança é, na verdade, autocontrole entre as graças do Espírito que são fruto da permanência em Cristo.
Nenhuma é mais importante que o autocontrole. Olha isso. Provérbios 16, 32. Vamos ler. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Se a gente for olhar na Bíblia, as pessoas que a gente conhece na Bíblia, que tem nome na Bíblia, são as pessoas que foram assim, que tiveram controle, que mesmo quando erraram, né, que só Jesus que não, eles conseguiram ter um autocontrole, eles conseguiram se redimir, conseguiram ir lá e fazer o que o Senhor pediu. Por exemplo, o caso dos espias lá, de Moisés, que a gente falou de Moisés na mansidão. Alguém sabe o nome dos 10 que fizeram a merda de falar lá dos gigantes, não sei o quê? Não. A gente só sabe o nome dos 2 que falou as coisas boas. Não tem jeito, sabe? Só cria um legado assim, sabe? Uma pessoa que é assim. A não ser que for um ser extremamente muito mal, igual foi Saul, né? Mas aí você vai ver, vai citar ele, mas quem se destaca não é o Saul, é o Davi. Aí, o Saul foi contado porque para a história de Davi ter o destaque, né? Ó, aquele que respeita a si mesmo, que considera seu corpo um templo, exercerá controle sobre seus impulsos. Então, a pessoa que não tem controle sobre os impulsos, ela não respeita ela mesma. Ela não respeita o corpo dela. Ela não considera o corpo dela como templo do Espírito Santo. A verdadeira temperança é controle sobre cada fase da vida, e não apenas sobre o alimento e a bebida. Né? Tem gente que acha que se controla a comida e a bebida, tá certo. Não, em todas as áreas a gente precisa ter autocontrole. Temperança significa autocontrole completo. Significa controle sobre a ira, paixão carnal, apetites, desejo de prazeres mundanos e egoísmo. Antes de poder governar uma cidade, comunidade, clube ou nação, o indivíduo precisa primeiro ser capaz de governar seu próprio espírito. Aí a gente vê que Saul, ele não foi capaz de governar o próprio espírito. Olha o que aconteceu com ele. Né, já que eu estava falando dele, né? Tem outros, mas vamos citar ele, porque eu falei dele já. Um ponto que a gente precisa fazer, não se deixando dominar, mas dominando. Isso está em 1 Coríntios 6, do 12 ao 14, eu vou ler para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Eu pego muito essa parte aqui, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Existem coisas que são aprovadas na lei, que se você fizer, você não vai ser um criminoso, uma criminosa. Mas, biblicamente falando, convém fazer? Não. A Bíblia, a lei do mundo não me proíbe tomar uma caixa de cerveja num dia. Me convém tomar uma caixa de cerveja num dia? Eu vou cair no chão e o cachorro vai ficar lambendo a minha boca. Gente, a lei, ela permite, vamos citar a Argentina, embora aqui no Brasil existam alguns casos que se permitem, enfim, não vou discutir a lei agora, porque eu já
é cansativo. Mas na Argentina foi legalizado o aborto. Eu não sei quais os critérios da legalização na Argentina, tá? Mas eu sei que, né, foi legalizado uma parte lá. Enfim, se eu morasse na Argentina, eu como cristã, me convinha fazer um aborto? Não. Mas seria lícito? Seria. Entende? É isso aí que a gente precisa. Tratar o nosso corpo como templo do Espírito Santo e nos respeitar. E entender o que é para nós e o que não é. Eu decidi não fazer um aborto se eu morasse na Argentina, eu ia ferir a Constituição argentina? Não. Porque lá você escolhe, quer ou não quer. Eu não quero. Vou seguir minha vida em frente com meu filho. Pronto, tá tudo bem. O que a gente precisa entender é que a gente precisa se posicionar no nosso papel. O que é o meu papel? O que me cabe como filha de Deus? O que é a minha obrigação aqui nessa terra? Mediante a palavra do Senhor. E viver de acordo com isso. Que se você viver de acordo com isso, você vai conseguir ter o seu domínio próprio. Gente, eu sou, obviamente, não tem nem o que falar, totalmente contra o aborto. Mas se legalizar no Brasil, que claro que vai legalizar, porque isso faz parte do fim dos tempos, eu vou fazer? Não. Se legalizar maconha, outra coisa também que deve fazer para deixar o povo mais burro, é um estudo científico que a pessoa que fuma maconha, ela vai perdendo neurônio, e tipo, 800 mil neurônios, gente, que morrem cada fumada, a pessoa fica completamente burra, e o governo quer as pessoas burras. Eu vou fumar? Não. É o meu posicionamento quanto igreja, é ir de contramão ao mundo. E eu consigo isso se eu tiver um domínio sobre mim e eu entender que isso é vontade da carne, que eu não vou fazer. Porque com essas coisas liberadas, quando tudo isso, essas coisas acontecerem, vocês vão ver pessoas que se dizem cristãs fazendo esse tipo de coisa e vão falar que não é pecado. E vão falar que está tudo bem, porque a lei permite. Assim como eu tenho visto pessoas casando homossexuais, pastores e não sei o quê. Gente, quer casar? Casa. Mas eu não vou lá fazer não sei como é que fala quando faz casamento, uma bênção, sei lá o que é que eles fazem. Eu não vou lá fazer isso. Eu posso até estar presente se for um amigo meu. Mas pegar e falar que Deus está abençoando aquilo ali, que aquilo ali está correto, que eles estão abençoados, eu não vou fazer. Não é? É o meu posicionamento que vai contar. Não é o que a lei permite. E essas coisas estão linkadas ao domínio próprio, porque senão a gente vai pela emoção. E pela emoção a gente faz muita coisa que não deve. Aqui vai falar um pouquinho sobre os alimentos. Os alimentos são bênçãos de Deus para alimentar o nosso corpo e devem ser recebidos com ações de graças. No entanto, devemos cuidar para não entrar em excessos, perdendo o domínio próprio e cedendo à glutonaria. Então, o povo gosta de falar que beber é pecado, comer demais também é, né? Nós devemos nos dominar. E a maneira de fazer isso de forma eficaz é sujeitando o nosso corpo à vontade do nosso espírito. Gente, uma coisa que eu falo, quando a gente não souber o que fazer em relação a qualquer coisa, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, que o Espírito Santo vai... Às vezes você está lendo um versículo, não tem nada a ver, o Espírito Santo vai vir e vai te falar daquele assunto que você precisa, por causa disso aqui, ó. O nosso espírito está conectado com o Espírito Santo. Então, o nosso corpo, ele vai conseguir estar em domínio próprio, né? Sujeito ali, em sujeição, quando a gente fizer a vontade do Espírito, do nosso Espírito. O nosso Espírito, ele vai nos dizer o que fazer. Aí, aqui tem um trecho que fala sobre autocontrole em relação ao sexo. Eu vou ler baixinho. Maria está ali. 1 Coríntios 7, 8 e 9.
E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Que Paulo era solteiro, né? Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo, ele recomendou que aqueles que não tivessem domínio próprio em relação ao sexo, que se casassem, para que não fossem tentados a pecar nessa área, né? Então, é uma outra coisa, que se a gente não consegue ter controle, que a gente, né, case. É uma coisa que ele falou. Mas agora eu vou falar uma coisa. Nem tenho autoridade. Pode falar, você não tem autoridade para falar sobre isso, não é casada, mas não case só por causa disso. Que vai dar merda, vai dar errado. Ah, eu não seguiria esse conselho do Paulo. Eu não casaria por causa disso. É mais fácil você ter domínio próprio do que depois ter que resolver um problema porque você casou pelo motivo errado, né? Mas isso é outro caso. Teremos a matéria Família Cristã, onde nós vamos aprender essas coisinhas mais para frente. Nós devemos associar o domínio próprio à fé para que sejamos frutíferos e ativos no conhecimento de Cristo. Olha só, vou ler 2 Pedro 1, do 5 ao 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. Ou seja, é aquilo que eu falei, um é linkado no outro, um é ligado no outro, sabe? Você precisa ter um para ter o outro, para ter o outro, para ter o outro, para ter o outro, para o negócio todo funcionar, para os gominhos da frutinha, da mexerica, funcionar. Eles estão linkados um com o outro. Peraí, que não terminou, não. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de vosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo isso. Eu vou terminar o domínio próprio, tá? O domínio próprio como qualificação ministerial. Vou falar porque, às vezes, alguém tem um chamado, né, ministerial e vai exercê-lo, tem aqui. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, né, que não ire, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, uma pessoa que, para ela exercer um ministério, para ela estar exercendo um cargo de liderança, ela precisa ter domínio de si. Senão, né, ela não vai conseguir. Agora, eu só quero ler para nós 9 horas, 1 minutinho. Tem um negócio no final da nossa apostila aqui, que chama assim, amadurecendo o fruto. É só leitura, mas é uma página só. Eu quero ler para nós, para a gente ver se, né, se tem mais alguma coisa. Parece que tem umas colocações de uns desses irmãos aí, grande na fé. Amadurecendo o fruto. Assim como em uma árvore natural, os frutos não nascem grandes e maduros, mas se desenvolve, acontece na vida do cristão. Todos nós temos o fruto do Espírito, contudo, precisamos regá-lo com a palavra e sermos diligentes nesta tarefa para que manifestemos-no cada dia de forma mais aperfeiçoada. São os frutos que mostrarão o nosso crescimento espiritual. Ao concluir seus comentários sobre as 9 graças do fruto do Espírito,
como enumeradas por Paulo em Gálatas 5, 22 e 23, Samuel Chadwick, não sei falar também o nome, faz esta interessante declaração. Olha a declaração dele. Em linguagem jornalística, ele não falou em linguagem bíblica, foi em linguagem jornalística. A passagem diria mais ou menos o seguinte: o fruto do Espírito é uma disposição afetuosa, amável, um espírito radiante e um gênio alegre, uma mente tranquila e maneiras serenas, uma paciência clemente sob provocação e com pessoas difíceis, uma percepção compassiva e uma ajuda discreta, julgamento generoso e caridade, lealdade e confiabilidade, amplas em todas as circunstâncias, humildade que se esquece do eu, ele colocou eu até entre aspas, na alegria do outro, sendo em tudo autodisciplinado e autocontrolado, que é a marca final do aperfeiçoamento. Gente, ele simplesmente colocou em linguagens claras para gente, né? Vou ler a outra parte aqui, ó, de outra pessoa. Ao resumir o tema do fruto do Espírito, é enfatizado que essas características não são impostas ao cristão exteriormente, mas resultam da vida de Cristo em seu interior. Elas descrevem o caráter de Jesus na vida do crente. Aí o J. Lancaster, ele explica o seguinte: de certa forma, as palavras semelhança com Cristo são inadequadas, desde que o cristão não é chamado para simplesmente assemelhar-se a Cristo, mas para participar da glória da vida dele. Com deferência a um grande clássico cristão, a vida do crente é mais do que a imitação de Cristo, é tornar-se participante da natureza divina. 2 Pedro 1,4 fala isso. O cristão é, pois, mais do que uma cópia de Cristo. Ele é parte integrante do seu próprio ser, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Como Paulo diz ousadamente em Efésios 5,30. Nossa semelhança com Cristo não é, portanto, algo explicado externamente. Uma transformação cosmética produzida pelas fórmulas de algum departamento religioso de cosmetologia, mas uma semelhança real produzida por uma relação íntima com Ele. A analogia feita por Cristo sobre a videira e os ramos confirma isto, em João 15. Os ramos não são apenas parecidos com a videira, eles são parte dela. Do mesmo modo, o fruto não se parece com uvas, mas possui sua estrutura e sabor inerentes. Fomos enxertados na videira verdadeira, para darmos frutos para Deus. Ele nos designou para isso. Não sejamos como a figueira, que, cheia de folhas, decepcionou a Cristo quando este procurou algo nela para comer e não achou. Cumpramos de fato o propósito estabelecido para nós, não tendo apenas aparência, mas sendo o que fomos criados para ser. Terminamos aqui a matéria Fruto do Espírito.